Olá, seja muito bem-vindo a esse treinamento. Eu sou o professor Marco Mado e desenvolvi esse curso para quem não sabe absolutamente nada sobre SQL. Nós vamos utilizar nesse treinamento o banco de dados SQLite e a ferramenta SQLite Studio, que é uma ferramenta open source multiplataforma totalmente gratuita, suficiente para ensinar você a dar os primeiros passos na linguagem SQL. Nesse treinamento, eu vou ensinar como você pode escrever um comando SQL para criar uma tabela em um banco de dados, como adicionar as colunas nessa tabela, como escolher o tipo de dado correto conforme a informação que você quer salvar naquela tabela, naquela coluna do banco de dados. Por exemplo, salário é um tipo de dado numérico e já o nome é um tipo de dado onde nós temos caracteres, string, letras e números, o que não é permitido para o salário e não é permitido para preço. Então você vai aprender essas diferenças. Ao longo do treinamento, nós vamos construir scripts SQL para criar a tabela no banco de dados devidamente configurada. Nós vamos aprender a criar comandos SQL para adicionar os dados no banco de dados. Nós vamos também aprender como fazer perguntas, como buscar as informações que estão salvas no banco de dados. Podemos buscar todas as informações ou alguma informação com base em algum critério que pode ser estabelecido dependendo da regra de negócio em questão. Vamos aprender também como alterar os dados que estão salvos. Você vai aprender a alterar o dado de uma coluna de um determinado registro ou de mais de um registro, ou alterar dados de várias colunas ao mesmo tempo, respeitando uma determinada condição para executar aquela alteração com total segurança. Além disso, nós vamos aprender também como deletar os dados em uma tabela, também dentro de algum critério, de alguma condição, com total segurança para que você não exclua todos os registros da tabela em questão. E por último, nós vamos aprender algumas funções de agregação, algumas funções matemáticas, por exemplo, para calcular a média de um conjunto de dados. Neste caso aqui, nós estamos calculando a média dos preços que estão salvos nessa tabela, a média do salário que está salvo nessa tabela, e assim por diante. Além disso, ao longo do treinamento, nós vamos criar a estrutura para ter uma tabela, executar todos os comandos para incluir, alterar, deletar, listar, pesquisar dados na tabela, e vamos aplicar este conhecimento criando dentro da plataforma Android, com o Android Studio, um banco de dados, utilizando a classe nativa do Android SQLite OpenHelp, para criar o mesmo banco de dados que nós criamos aqui, que nós temos aqui no nosso SQLite Studio. Nós vamos criar esse mesmo banco de dados com a tabela com a mesma estrutura. Espero que você participe desse treinamento. Se você não tem conhecimento nenhum sobre SQLite e quer aprender na prática os comandos básicos, este treinamento é indicado para você. Conte comigo durante todo o treinamento, estarei disponível para tirar suas dúvidas e lhe ajudar a ter sucesso no curso. Bons estudos e nos vemos nas próximas aulas. Tchau, tchau.